Um livro que foi publicado pela Ipsis, que conta os 20 primeiros anos da minha profissão. Eu iniciei em 84, como a Lidiane disse, em cima da minha memória da infância. Então, eu fui crescendo. Eu tinha um avô, que eu fui criada por avós. Eu tive um avô que me levava muito para o interior por ele ser médico. Ele era médico, escritor e era nadador também. Ele nadava muito. Mas ele encheu a minha cabeça infantil de histórias. Eu não sabia se eram histórias verdadeiras. Para mim, na época, eram verdadeiras. Então, quando eu encontrei a fotografia, eu resolvi ir nos mesmos lugares que eu fui levada pela mão dele. Então, eu iniciei a minha carreira, essas imagens aqui, elas foram construídas nos lugares que eu andei com meu avô e tentando buscar o imaginário infantil que eu tinha dessas imagens, encontrar aí o encontro dessas cenas, dessas coisas que me tirassem meio do chão e fosse muito como a minha imaginação era, cheia de sonhos e de poesia. Então, esses primeiros trabalhos, eu fui pelo interior do Pará, onde Vigia, onde tinham essas procissões, que eu assistia muito com o meu avô. E depois eu fui convidada, eu estava com uma pesquisa em São Caetano de Odivelas, porque eu estava na universidade, e eu queria comparar o tempo e a tecnologia, tendo como base os Estados Unidos e o interior do Pará, que não tinha nem televisão nessa época, que era São Caetano de Odivelas. Uma revista antiga entrevistou a mim e ao secretário de Cultura, e ele me chama para continuar essa pesquisa na Secretaria de Cultura do Estado do Pará. O nome desse secretário era Paz Loureiro, um dos maiores conhecedores sobre a poesia e a cultura da Amazônia. E aí eu passo a viajar com o Paz Loureiro, e nas férias eu entrava com os projetos, ganhei várias, Marc Ferrez, a Bolsa Vita. Então, nessa época, era uma bolsa de pesquisa muito boa e que acabou no Brasil. E aí eu fui desenvolvendo esse meu primeiro trabalho. Ai, toda vez. Então, eu acho muito interessante, eu via muitos sinais do tempo, as botinhas da Xuxa no Anjo foi o que me chamou a atenção para essa imagem. Então, sempre eu tentava ver o que era que continha nessa imagem. Eu tenho muita preocupação em que as pessoas saibam entender que a imagem é uma linguagem visual, né? Elas têm pontos em que está ali escrito o tempo, o lugar, o porquê da imagem. Isso é o círio de Caraparu. É a coisa mais linda, é feita pela água e tem anjinhos, tem uma próxima foto que vocês vão ver a cena. Isso é Rio Trombetas. Isso daqui é a Baetetuba, é uma comunidade de artesão de Miriti.
E esteve em Belém uma curadora, pesquisadora e escritora, Cristina Freire, e eu a levei para conhecer esse lugar. Ela dizia: gente, isso é uma loucura. Abre assim aquelas caixas que ele estava embalando para ir para o Sírio e saíam 1000 brinquedos de tudo que era forma. Esse artesão, ele construía esse cavalinho, mas ele construía com asa, ainda não estava acabado. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava assistindo esses programas. E eu disse: o senhor gosta desse programa? Gosta. E qual é a ligação entre seu trabalho e esse programa? Nenhum. Só a viagem. Quer dizer, ele viajava tanto no programa quanto na imagem que ele construía. Aqui é uma aldeia indígena, eu viajei 8 aldeias indígenas, eu era muito amiga de uma antropóloga, e essa antropóloga me pediu para ajudar, isso era anos 80, nós estávamos saindo da repressão e os índios estavam massacradíssimos. Então, e os chefes de posto com muitas ameaças de morte. Então, eu ia, fazia a matéria, que era para chamar a atenção para o chefe de posto, para que ele não fosse assassinado. Então, desde tiro, o nosso carro levou nesse percurso da visita dessa, mas foi um aprendizado de vida. Vigia. Aqui é Fortaleza, anos 80. Eu acho que era uma praia que tinha essa pintura. Isso daqui é muito gozado. Durante o Sírio, tem um parque que é montado, e eu fui tirar a foto da mulher macaco, que era essa que está lá na pintura, que se transformava em macaco. Só na hora que eu estava construindo a foto, esse homem pulou para imitar a mulher. E aí surgiu a foto. Tem muito disso na fotografia. A gente nem espera, entra um personagem aleatório e a imagem é feita sem eu nem esperar e nem construir. Me dão a imagem. Aqui também, aqui já 93, aqueles fotógrafos que eles montavam os cenários e as pessoas eram fotografadas. Agora, isso é muito louco, né? Parece pagode chinês lá atrás. Então, eu digo que o interior do Brasil não é preciso eles viajarem, eles pegam o mundo inteiro e transportam para cá e convivem com isso. Eu acho isso genial. E isso me levou muito, isso aqui é em Belém, me levou muito a construir algumas imagens com isso. Isso daqui é uma tradição que só tem em Belém, que são os pássaros. Tem o cordão de pássaros e o cordão de bicho. Aqui era o cordão de bicho. Interior do Pará também. Isso daqui, essa foto é uma história, viu? Essa foto está no MAN, no acervo do MAN, em vários museus. E foi meu primeiro prêmio fotográfico. Essa imagem, eu cheguei de manhã bem cedo, porque eu não gosto de fotografar o Sírio em si. Eu gosto de fotografar aquele entorno em que eles estão imantados para representar os personagens que eles querem desenvolver. Essa foto, eu tenho mania de fazer cópia e devolver para as pessoas. E, às vezes, eu volto, está tudo na parede deles. E eu mandei para o interior, e o secretário de Cultura, que era meu amigo, disse: olha, os idosos eu identifiquei. Essa moça eu não conheço e ninguém conhece.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outdoor na cidade, perguntando pela moça. Assim ele o fez e nunca essa moça apareceu. Eu quero dizer que eu acho que é algum retirante ou nordestino que estava de passagem, participou da... E o pessoal já diz que era a Santinha que veio encarnar aqui. Mas eu acredito que seja uma pessoa de passagem pelo Círio e então ninguém conhecia realmente. Círio de Vigia. Também Círio de Vigia tem esse anjo do Brasil, que ele vai a cavalo e é muito colorido, é com a bandeira do Brasil e tal. Na época eu fazia em preto e branco. Agora, olha lá, sem capacete, a menininha lá no telhado, imagina hoje isso, se a gente ia deixar os filhos da gente ficar lá em cima do telhado. Caraparu também é nessa igrejinha que a santa sai. Aqui, Juazeiro do Norte, dia do Padre Cícero, em 1993, 30 anos está fazendo esse ano dessa imagem. Isso daqui é Ferrovia do Carajás. O título é Andar de Carmen sobre o Trilho. Ela está agora numa exposição nos Estados Unidos do Josué Matos. Eu não sei se vocês conhecem, é um curador. Círio de Caraparu, também. Aqui, Juazeiro, 1993 também. Aqui, também Juazeiro. Eu acho que isso é Horto, né? É Horto? Né? Juazeiro, 1993. Eu sou muito apaixonada pelo Nordeste. Eu acho que o Nordeste e o Norte tem tanta força que o resto do Brasil nem sabe. Aqui também, Juazeiro, 1993. Aí, eu não sei se dá para vocês lerem. A próxima foto que virá é uma foto, esse poema é do poeta Age de Carvalho, e ele escreve essa poesia em cima de uma história que está no livro, que eu sonhava muito e achava que o meu sonho eram realidades. Então, eu sonhei um dia que eu tinha um sapato vermelho e acordei pedindo para minha avó o sapato. Ela disse, você não tem o sapato vermelho. Eu tenho, e ficou essa discussão, até ela entender toda a história que eu tinha sonhado. E eu conto essa história no livro, e ele fala também, nessa poesia, da próxima imagem que eu vou apresentar, linkando ao Tarkovsky. Aquela... Já deu para ler, não sei se está dando para ler. Não está dando, né? Não tem como aumentar aqui, não tem? Esse poeta, ele é de Belém, ele trabalhou muito com Max Martins, e hoje ele vive na Alemanha e é um dos maiores poetas contemporâneos. É Age de Carvalho, novo. Tá. E Sais, o sapato vermelho perdido num sonho, cachorro na mala. Isso também são os meus amigos. Eles dizem que eu levo uma maleta cheia de bichos e solto lá, adestrado, segundo eles. Então, por isso que ele coloca aqui, aonde é que eu estava? Cachorro na mala. Vocês vão entender pela próxima imagem.
Iate navegante é o barquinho que eu vou mostrar para vocês mais adiante. A rede atada entre dois braços d'água, sais, representando os sais fotográficos. Em viagem para encontrar imagens dia sim, dia sem, tanto paisagem aos olhos, assim ouvido na estrela um dia. A estrela era a casa do Benedito Nunes, que era um filósofo, um dos maiores filósofos, conhecedor da obra da Clarice Lispector, e ele trabalhava muito em cima da cultura, e ele era paraense. E o Ache frequentava a casa da estrela. O tempo passando no negativo. Loura infância de outro Ivan, que é do filme do Tarkovsky. Ribeiro e nu. Asa de anjo boiando num sonho de rio. O sorriso abraçado à pele da jaguatirica. Vai para cima, né? A nuvem parada na foto. Sais. Contigo saio, andando em mim. Comigo mesmo, por dentro. Eu num, sozinho. Selva, selva. Tudo caminho de volta. Caminho de volta em casa, na imagem. Elza em viagem. Age de Carvalho, 2010, ou 20, não sei. Então, eu vou passar a imagem que é que ele está falando nessa poesia. É essa aqui, a imagem. Eu quero contar que essa imagem, ela já foi prêmio Nikon, ela já saiu em várias revistas, foi capa do catálogo do Joaquim Paiva, e foi negada. Eu fui convidada para uma galeria do Rio para expor e mandei essa imagem. Eles se negaram, porque hoje não pode entrar numa exposição essa imagem. É aqui, na época do caminhão e o beijo rolando, e os meninos fazendo o claque lá, né? Eu acho genial essa foto. E só o Cariri se encontra uma cena dessa tão onírica e tão bonita. Aqui é Rio das Lavadeiras, Altamira. Essa foto, eu tenho a sequência do fotograma para contar a história dessa foto. Essa foto, eu encontro essa mulher com papagaio indo para o rio com a trouxa de roupa, eu fotografo. Atrás da gente vem um monte de meninos. Entre eles, esse menino com a máscara. Quando ela chega no rio, eu pedi para ela parar aí, e lá ficou o menino atrás, e lá vem o resto dos meninos correndo. Então, a foto se constrói nesse percurso, né? No percurso que é o caminho que vem os atuantes na imagem, os futuros atuantes, e eu vou construindo a história dela, né? Eu acho genial. Ela vai lavar roupa com papagaio. É isso que todo mundo diz, mas é por isso que eles dizem que é amestrado, os bichos, que eu levo na mala, diz que... Aqui é Rio Amazonas. Aqui é o espelho da Lua, já é Amazônia, e é aqui onde há o suposto encontro entre Orellana e as Índias Amazonas. Aliás, essa história é maravilhosa e vai segurar a minha próxima exposição que eu vou mostrar para vocês. Aqui é Parisol. O nome desse lugar
Ele foi colonizado pelos franceses, era Paris Soleil, Sol de Paris, e acabou close para Paris-Sol. Então, essa imagem também o Age fala que é do Tarkovsky também, que tem esse tempo e essa coisa alongada. Isso daqui é a divisa do Pará com a Guiana Francesa. É uma aldeia indígena, onde os protestantes entraram e eles têm de tomar banho todos vestidos. Isso é trombetas. Isso é Oriximiná, eu acho. Eu não estou aqui com o livro, mas... essa aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é Círio de Caraparu. O garotinho tira a asa, deixa aqui e vai tomar banho, lá no rio. Enquanto o Círio não chega, está aqui a roupa de anjo, todinha dele, e ele curtindo o rio. Então, isso é a Amazônia. Eu acho que é Rio Amazonas também, não tenho certeza. Aqui, também, 1993. Aqui também, 1993, tem 30 anos essa imagem. Eu queria mostrar para vocês, mas depois ficava muita imagem e menos é mais. Esse tempo e o tempo de hoje que eu estou fotografando, que é muito interessante essas duas. Mas não dá, fica para a próxima vez. Isso é o Igarapé, no meio do Pará. Isso daqui é Vigia, isso daqui, se vocês procurarem na revista Zoom, tem um livro, tem um texto que eu escrevi sobre essa imagem. Aqui é Óbidos também, Baixo Amazonas, aqui é a fronteira do Pará com Guiana Francesa. Aqui é um quilombola. Aqui é Óbidos. Aqui a pele da Jaguatirica, do poema. Essa mulher era caçadora, ela caçava. Isso daqui, eu não me lembro mais o lugar que era. Círio de Caraparu também. Vocês vejam como acontecem as coisas. Eu estava fotografando esses dois meninos. Quando eu estava ajeitando a máquina, o cachorro passa. Aí eu fiz a foto. Essa foto eu gosto muito, porque é uma pintura. E tem um espelho aqui onde mostra personagens que não estão na foto. Quer dizer, a foto se prolonga para fora do quadro. Um banho de rio, essa foto aqui eu estava com o Luiz Braga, que é outro fotógrafo que vocês têm de conhecer do Pará, que é maravilhoso. Círio de Vigia também. Trombetas, eu acho. Não, isso é Rio Cuminá. Rio Cuminá. Abaetetuba. Isso é um circo daquela... Essa é uma foto que o meu ex-marido odiava. Para, que eu quero fotografar. Isso é Monte Alegre.
aqui, também, 1993. Isso é Marajó. Isso é trombetas. 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 Elsa, Fale. você pode passar na frente da Bíblia? São tão bonitas as imagens. Posso. Eu acho que essa encerra aqui o livro. É porque, como são muitas imagens, eu não quero que fique muito cansativo. Então, eu diminuí as coisas. Senão, eu ia ficar aqui o dia inteiro passando fotografia para vocês. Aí eu vou falar um pouquinho do Yaci-Uaruá, as Amazonas do Rio-Mar. Eu fui fazer uma palestra no Equador, eu e a Ângela Magalhães, que era na época da Funarte. Eu fui convidada pelo Márcio de Souza para falar sobre a visualidade da Amazônia. E aí, quando chega lá, um fotógrafo pede para a gente adiar a volta, né, para ficar uns dias que ele queria nos mostrar o Equador. E ele, o primeiro lugar que ele nos leva é onde Orellana, que descobre o Rio Amazonas, constrói o barco para vir pela viagem e descobrir o Rio Amazonas, que na época não era Amazonas, era Maranhão. E aí, eu lá olhando aquele lugar emocionada, eu me dei conta que a história do Rio Amazonas quase ninguém conhecia. Então eu entrei com um projeto numa bolsa, ganhei, fiz a primeira viagem coletando essas lendas, e aí comecei a ler Os Viajantes. Quando eu comecei a ler Os Viajantes, o que é que aconteceu comigo? Eu disse, esse é um trabalho diferente do meu outro trabalho. Ele tem uma história, ele tem uma pesquisa, ele tem vários pontos que amarravam essa história, o que não era naquele meu tempo, que eu ia com o olho livre. Bem, mas eu tenho de contar uma história que logo em 84, quando eu começo a fotografar, eu sou muito avoada. E eu que revelava meus filmes. Então, o que eu fazia? Era dificílimo tu puxares aquela... Era um horror. Aí eu resolvia, cortava o filme para dizer que aquele estava usado. Só que um filme eu não cortei. Então, eu coloquei de novo na câmera. Gente, saíram umas duplas exposições maravilhosas. Na época eu frequentava Fotativa e o Miguel disse, Elza, essa tua máquina tem, é só tu travares esse botão e tu podes, tanto no mesmo lugar, fotografar. Aí eu fiz uma série, assim que não é essa. Mas nesse trabalho específico, eu achei que usando essa forma de fazer, tinha a ver com a história. Porque a história das Amazonas, uns acham que ela é verdadeira, outros acham que ela é inventada, mesmo porque o Orellana estava respondendo um processo na Espanha pelo abandono do safado do Pizarro, que já tinha feito o irmão dele uma tragédia no Peru. Então, o que é que acontece? Eu disse, eu posso usar essa mesma chave de montar as imagens, mostrando esse lado dúbio da história. Então, iniciava
com essa imagem. E, para meu azar, isso era 2010, eu presenciei a maior seca da Amazônia antes dessa que está acontecendo hoje. Isso é o paredão de Óbidos, é a parte mais profunda da Amazônia, do rio Amazonas. E simplesmente ele estava quase seco. Isso daqui parece que tu estavas aqui no Nordeste. Então eu inicio, isso vocês vão ver, é o convite, eu inicio e se fui contando a história, revelando a história através da imagem. Então a exposição era eu contando em imagem a história das Amazonas. Então estava fechado o tema. Aí eu vou colocar uns 2 textos dos viajantes para vocês verem o absurdo, como eles escreviam sobre o que era a Amazônia. Dá para ler, né? O dilúculo é alvorada, é cor do sol ao amanhecer, essa palavra aí. Aquilo era uma avenida bem adequada para conduzir a gente a uma terra de maravilhas. Então, na realidade, esses viajantes, primeiro, eles não acreditavam que não existisse na Bíblia tanto as terras quanto os bichos que estavam na Amazônia. Então, ali era o paraíso, que estava escondido dos outros seres humanos. Logo depois passa a ser o inferno, né? Então, há 2. Aqui é o espelho da lua, é o lugar onde há o encontro, mas a água, ela reflete tanto que aqui é a sombra da água, só a mão dela tá no rio, pegando a água. É porque ele diz que é a situação geográfica. O céu de Óbidos, a partir de Óbidos, no Baixo Amazonas, é uma cor de louco de estrelas. Então, é a situação que dá esse reflexo muito, muito, muito intenso. Vocês vão ver nas fotos de viagem, vocês vão ver a loucura que é o rio Nhamundá. Aí, eu fui entrevistando mulheres que viviam sem homens ou que dependiam, mesmo casadas, elas tinham seu dinheiro e seu trabalho. Aqui outro diz, os mais belos representando da ornitologia tropical, os papagaios verdes. Aí eles iam enfeitando era toda. Eu acho que esses viajantes foram que construíram a nosso imagético, viu? O nosso imagético, ele é construído pela fala, pela beleza pela luz, pelas cores. Então, por isso eu usei a cor também. Essa aí, ela tinha um monte de filha, ela que criava e ela construía uns cajus, uns passarinhos e madeira. A terra, como estava muito seco. A história dessa era o seguinte, o marido a deixou com os filhos, criança, ela criou sozinho, mas a única foto que ela tinha dele era essa. Ela corta, mas quando ela foi dar entrevista para a cinegrafista que foi comigo, ela começou a chorar,
como se tivesse guardado nela tudo o que ela passou para criar os filhos. Então, ela me contando com uma força, ele me deixou, eu não queria mais nem lembrar. Se ela deixasse o quadro, seria uma forma dele estar vivo ainda nela. Então, ela cortou a imagem para que o esquecesse. Essa daqui viveu construindo essas flores de Flandre. Ela sobrevivia disso. Essa daqui tinha uma casa pronta para arara. Era a sala, tinha o lugar de colocar, o quarto. Então, ela não tinha filho e ela também era uma mulher sozinha e a arara era o marido dela, ou a companheira, não sei. Essa daqui, o marido a deixou. Essa frutinha só tem na Amazônia, o tucumã. E ela vendia o fruto, o caroço, ela fazia anel, então ela sobrevivia disso. Essa daqui era uma açougue mulher, eu nunca tinha visto, vi lá em Faro. Isso daqui as crianças com bicho, eles têm um entrosamento com bicho absurdo. Vocês veem como a foto fala. Aqui na composição, o único mulher era ela. As crianças estão ali, tem 3 homens rodeando ela, né? Então, tu vês como a foto fala a cena muito. Uma mulher sozinha, sempre. Aqui, essa menina com essa árvore, só existe uma família que mora no Espelho da Lua. E ele me contou que ele nunca tinha visto as Amazonas, porque um senhor viu, me contou. Mas esse senhor, mas ela vinha em sonho para ele. E era uma menina loura, sempre embaixo de uma rama, que era uma árvore, até que um dia ele passou a contar o sonho e ela desapareceu. Ela nunca mais apareceu para ele. Então, ele chegou à conclusão que não se devia contar os sonhos. Então, eu traduzi, quando eu encontrei essa menina, eu traduzi a fala dele, né? Que era a Amazonas lourinha e que... Ai, Jesus, já fiz besteira aqui. E que ele contou o sonho e ela desapareceu. Vamos lá. Aqui é a vivência. Tá. Aqui passa a parte da água. Então, eu faço muita diferença entre a parte que está na terra e a parte que está na água. Então, exatamente é para falar dessa dubiedade que existe entre a lenda, né? Aqui, ela tentando ver o maior peixe, o pirarucu, e ele tem isso é lindo, o rabo dele todo vermelho, a coisa mais linda. Aqui, essa menina, eu usei ela depois numa outra exposição que, já usando o título, eu fiz um tríptico, Viver na Água Enquanto a Terra Arde. São pescadoras, são pessoas que vivem só criando, mulheres criando seus filhos. Vocês veem aqui os rios quase secos. Aqui eu vou passar um pedaço do poema. A Yara, que mora no fundo das águas, surge de dentro delas, magnífica. Com flores aquáticas, enfeita então os cabelos negros e brinca com os peixinhos de escapola. Mas no mês de maio ela aparece ao pôr do sol para arranjar um noivo. As mães
se preocupa com seus filhos varões, sabedoras de que Yara quer noivos. Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam de perigo. À medida que Yara canta, Cadê? Não, tá lá no meio, aqui, mais para baixo. Mais para baixo. Eu sempre quero. É antes. É chat. Ao cair de todas as tardes, a Yara, que mora no fundo das águas, surge de dentro delas, magnífica. Com flores aquáticas, enfeita então os cabelos negros e brinca com os peixinhos de escapole. Mas no mês de maio ela aparece ao pôr do sol para arranjar noivo. As mães se preocupam com seus filhos varões, sabedoras de que Yara quer noivos. Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam de perigo. À medida que Yara canta, mais inquietos e atraídos ficam os moços que, no entanto, não ousam se arriscar. Sim, mas houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado, pensativamente estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e que as águas já se amansavam. Foi quando pensou: acho que estou tendo uma ilusão, porque a morena Yara de olhos pretos e faiscantes erguera-se das águas. As águas estavam de superfície tranquila, como se nada tivesse acontecido. De tardinha aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmins, porque um só noivo, ao que parece, não lhe bastava. Esta história não admite brincadeiras. Que se cuidem certos homens. Clarice Lispector. Aí como é que eu saio daqui? Eu acho que eu tenho de fechar, E tá aqui a minha... Tá aqui a minha Yara. Tá? Com os peixinhos, escapole. E tá aí a Yara. A Yara amazônica. Aqui a interação dos bichos com a mulher, com os seres. Aqui é a pescadora que se tatuava, eu achei o máximo, lá no fim da Amazônia. Quando eu termino essas viagens, eu venho mufina, porque eu vejo que eu estou perdendo, entendeu? Morando em caixa de cimento. Isso daqui, toda a cidade fala sobre as Amazonas, com floresta, com mulheres. É impressionante como todo lado essa lenda é muito, muito viva. Esse quadro, eu soube que ele foi feito na semana de 22, lá no Baixo Amazonas, falando das lendas das Amazonas. Ele é bem maior, eu acho que eu o tenho aqui, depois eu posso mostrar. Mas daí eu uso ele para me referendar elas lá, né? E fotografo essa mulher linkando ao quadro. Aqui é o encontro dela com o homem, né?
é o sexo sendo representado. Então, vocês veem que eu estou contando a história toda nas imagens. Que ela saindo do amor. Aqui é um pedaço da Amazonas. Isso é a Vitória Régia. E aqui é a Amazônia. A Amazônia atual, seguindo a cavalo do rio. Ela vai embora. E aí, o que um dos viajantes fala, né? Então, isso só podia ser o paraíso, né? E depois se transforma no inferno. E aí, por diante, eu acho que é no fim do mundo agora. Aqui a montagem da exposição, como eu montei. Isso é o convite, que ficou assim. Aqui eu iniciava com 2 imagens e um vídeo. Aqui era um vídeo. Esse vídeo aí, ele estava muito devagar, assim. Então, as pessoas, como não viam a TV, que estava na vertical, achavam que a foto estava se mexendo. Ela tirava e tinha os cantos dos passarinhos nesse vídeo. Iniciava assim a mostra. Olha, aqui ela fundando a cuia para oferecer para o público, mas era cheia de barulhinhos de passarinhos. Aí ela seguia assim. A exposição ela foi toda montada assim, contando essas histórias. Vai, e termina com esse quadro que eu fiz uma caixa de acrílico com a terra do Inhamundá, e eu pedi para um pintor lá em Inhamundá construir essa última na parede da casa dele, porque o final da carta do Orellana, ele conta que o encontro com elas eram tão potentes que o barco dele ficou cheio de flecha, igual porco-espinho. Então, isso foi colocado na caixa com a terra que eu trouxe. Eu trouxe um saco de terra. Tu imagina, eu no avião com um saco de terra para construir essa obra. E no final tinha o fone de ouvido, tu escutava um ator lendo o encontro do Carvajal, a carta dele. E foi lindo, assim, foi... Aqui é a viagem, eu conto a minha viagem para vocês verem como é que ela acontece. Aqui, tá vendo, né, esse rio Inhamundá, ele corta o Pará e o Amazonas, tá? Então, eu trafeguei até o Amazonas. Isso daqui era a equipe. Era o seu Primoca, que dirigia o barco, esse dirigia a lancha, esse era o Gil, era o cozinheiro, e esse era o que substituía quando para ele descansar, e o que ia me ajudando também a montar tripé. E a Cris, ela é uma outra fotógrafa, ela foi pegando os dados todos para mim. Aí entra o cinegrafista e a Lu Magno, que é uma artista contemporânea, que ela faz performance maravilhosa, o trabalho dela. Aqui era o meu barco já, aparece o meu barco, o lugar onde secava as louças. Aqui a minha máquina e o rio lá sendo projetado. Aqui era onde eu dormia,
Por isso que ele fala daquela rede, o poema dele. Era o lugar, eu nem desmontava, mas o cortinado sempre ali, pela questão dos bichos. Aqui era borboleta de folha que aparecia no barco, era a coisa mais linda. Aqui é o meu barco de dia e aqui é à noite. Ele usa a luz azul por causa dos bichos. Então, quando eu chegava de lancha, era essa, o meu barco estava todo azul. Aqui eu tenho mania de chamar as mães e as pessoas que eu vou fotografar com um projeto para mostrar que é uma coisa séria, que eu não vou usar essas imagens de forma inadequadas e para que elas assinem as autorizações também para usar em vídeo e em exposição. Então, eu levo todo o projeto em lâminas e elas vou explicando para ela. Então, toda noite eu me reúno com as pessoas que eu vou fotografar. Aqui são as pinturas que eu acho muito parecida com as minhas imagens. Aqui são as paisagens que eu vislumbro na viagem. As paisagens, espelho da lua, é isso aí. E aí, como eu tenho de fazer o relatório, eu vou mostrando a paisagem, vou mostrando a forma de morada, que é uma coisa de historiadora, né? Para que os futuros conheçam todos os lugares que eu passei, como era na época que eu passei. Aqui essa casa, ela anda no rio, então eles amarram ela e no outro dia, se eles quiserem seguir com a casa, eles seguem, né? Então ela é uma casa que anda no rio. Essa casa ainda completamente de palhinha. Aqui é o caminho olha a casa e olha a vegetação. Parece aí já dos viajantes que eles desenhavam. Ainda está muito inteira essa vegetação. Eu coloquei aí para ver a proporção da casa com a vegetação, que é uma coisa absurda, de lindo. Isso é um Inhamudá cheio de cachoeira. Gente, é muito lindo esse lugar. Aqui é um homem fazendo a cozinha, elas ensinam muito bem, quando tem homem, ele coloca para eles para trabalhar. Aqui é um dos viajantes, ele fala dessa cidade de pedra. Eu encontro a cidade. Ela é toda feita de pedra, de um lado e do outro, vocês estão vendo? Então, várias coisas que os viajantes que eu li ainda existem, na época que eu viajei, pelo menos. Outra característica, todos os lugares, as santas são mulheres, as que eles veneram, todos são mulheres, nenhum encontrei santo, tudo era mulher. Aqui é uma história muito engraçada. Como eu ia nessa viagem para fotografar mulheres, vinham aquelas crianças, ei tia, tira uma foto, eu tirava. Aí no outro dia ele estava atrás de mim, eu digo, olha, peraí, eu vim fotografar mulher, eu já fotografei vocês, aí tu vais ver o que é que acontece. Daqui eles me perseguindo. Aí olha o que eles me aparecem no outro dia. Tá? Quer mulher? Tá aí, tia. Faça mais fotos minhas. Você pode um negócio desse, gente. E essa última foto é mostrando a desigualdade da retirada de minério, que toda hora passa esse barco, para os barquinhos que trafegam na Amazônia. Você já imaginou a desproporção? Todos os
os barcos têm de vir para fora para que aquele barco carregando o nosso minério saia. E aí a liberdade termina aqui. Aqui, para não ficar muita imagem que ninguém aguenta, eu vou mostrar a primeira obra cinética do Pará, que foi eu que fiz. Eu tinha de fazer, reler o Macunaíma para uma exposição em Belém, que era 10 menos 100. Era 2012, 10 anos antes dos 100 anos da Semana de 22. E a mim coube o Macunaíma. Gente, reler o Macunaíma. Quando tu lês o Macunaíma, mais jovem, tu não tem bagagem. Quando tu relê, é um Brasil absurdo. Agora, como eu iria falar do Macunaíma no século XX? Como? Fui ler, descobri que ele se encontrou até com Hércules Florence, e ele diz, descobri a fotografia. Ele, já descobriram. O Macunaíma anda todo o Brasil, o Mário de Andrade, vocês têm de reler Macunaíma, com bagagem, porque é maravilhoso. Aí, qual foi o meu pensamento? O Macunaíma encontra as Amazonas, que eu tinha acabado de fazer o trabalho, e ele anda com o séquito de arara. Então, o séquito de arara, toda vez que eu vejo isso, eu me lembro do Macunaíma, porque é isso que elas acompanham. Imagina essa cena, uma floresta densa e aquele homem com séquito de araras. Aí, como eu iria falar do Macunaíma nos nossos tempos? Então, eu chamei o mestre João, que fazia os adereços de carnaval com movimento, para me ajudar nessa empreitada. E aí, o mestre João, isso aqui é do meu neto, olhando com o mestre João construindo a obra, né? Porque ele dava técnica em tudo. O mestre João dizia, não, eu tenho de colocar um peso aqui. Não, vai ficar muito pesado, ele dizia. Aí ele construindo, e eu vou mostrar a solução para vocês. Eu peguei essa foto aérea, com desmatamento formando uma bola redonda aqui, que seria representando a floresta, que se o Macunaíma chegasse naquele ano, era isso que ele ia encontrar. Aqui do lado, eu coloquei tipo Macunaíma, representando o Macunaíma, mas não com os pássaros soltos, e sim projetando o pássaro como hoje eles andam, de gaiola. E aqui eu coloquei essa ararinha, que era representando o Macunaíma, escutando do papagaio a morte dele. E ela gira aqui como um relógio, para saber que tempo ele ainda vai durar, o Macunaíma. Tem um videozinho, eu sou muito atrapalhada para esse negócio de vídeo. O Gui que conseguiu filmar e me deu. Eu vou mostrar para você. A filmagem está muito ruim. A filmagem está muito ruim. Era tão estranho para a pessoa que tomava conta de manhã da obra, que quando mudou da noite, que foi a abertura, para o dia, ele achava que era um rato. Quando ele entrou, que viu a arara rodando, ele disse que ligou, tem um rato aqui na obra. Aí o menino veio e disse, não, isso é assim mesmo, porque estava girando, entendeu? A ararinha. Então, foi essa a minha interpretação. E, para finalizar, eu vou mostrar para vocês
vídeo da minha exposição na Fiesp, que a Fiesp fez, e depois eu vou terminar com o vídeo que eu fiz, Poema é Coisa de Ver. Mas primeiro eu vou mostrar esse takezinho que a Fiesp fez. Fotos, eu não vou falar de fotos, as pinturas da Elza Lima são absolutamente extraordinárias. Então a exposição ela meio que atualiza a obra da Elza Lima também, mostrando que é uma artista em plena atividade e com muitos anos pela frente ainda, para nos ensinar um pouco mais sobre o que é Brasil e o que é humanismo. Essa exposição foi aberta em 21 de janeiro e vai encerrar agora em 1 de agosto. Então faz exatamente 6 meses que a exposição foi aberta e a Elza Lima não tinha tido a possibilidade de vir de Belém para cá para visitar. Como se eu estivesse viajando no Rio, né? A forma com que a exposição está montada, as curvas lembram os rios que eu navego. Essa vida natural que eu acho que a Amazônia dá de presente, né, para o mundo, eu acho que é o que eu tento passar nas imagens aqui, mostrar o lado bonito da Amazônia, o lado do povo inteiro se entregando para a imagem. Essa exposição foi logo depois da Covid. Eu tinha perdido vários familiares, eu estava traumatizada, eu não queria nem viajar. Aí as minhas filhas me trancaram, porque eu estou com 71 anos e eu tinha primos morrendo dos dois lados da família, então as minhas filhas, não. E aí fui, mas quando nós fechamos, toda a exposição foi construída via live. Então, com a arquiteta que construiu, o Éder foi maravilhoso e tal. E aí, eu olhei aquela exposição e disse, está muito poética. Nós estamos em plena Covid, as pessoas todas morrendo, eu não sei como as pessoas, aonde eu trafeco, estão se dando, eu ficava perguntando. Olhei para o teto de casa e vi que era um cedro. E construí esse altar que está ali com os 2 fogos. Era oferenda à sobrevivência da Amazônia. Oração pela sobrevivência da Amazônia. Daí tu viravas e tinha um vídeo que eu fiz também lá no Inhamudá. Então eu só pude ir no último dia da exposição e só podia levar 10 pessoas. Então foi o Rubens, a Mauri, a Anaí, só 10 que entravam. E aí é isso. Então eu vou terminar de presente para vocês com Poema é Coisa de Ver. Eu gosto muito da poesia, eu gosto muito da literatura, eu acho que tudo está muito interligado com a vida. E aí eu tive um estagiário que era um doce menino. Um dia ele olhando uma imagem minha, ele disse, Elza, isso daqui é a Ismália. Eu me virei e disse, tu conheces a Ismália? Porque na época eu dava poesia na escola. Então o Alfonso Guimarães, que é um mineiro, inclusive o Mário de Andrade vai ao encontro dele em Minas. E ele, a equipe dele, as pessoas introduzem no teatro a poesia. Então ele é muito conhecido por isso. Então a Lidiane vai ler o poema e depois eu vou passar o vídeo. Combinado? Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra no mar. Num sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram,
de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Alfonso de Guimarães. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou abrir para vocês também. Mas eu queria só, Elza, que tu falasse um pouquinho sobre, primeiro, essa relação com o outro, né? De como você se coloca, se relaciona, né? Como é que você institui essa escuta, né? Porque a gente tem os trabalhos em preto e branco, né? Essa retrospectiva que você publicou pela IPSE. Então tem muito essa relação com o outro e de como foi fazer esse outro trabalho já nessa perspectiva da pesquisa, e também que você falasse um pouquinho sobre essa relação da fotografia com a literatura, se a literatura chega antes, né, de como você vai escolhendo esses poetas e fazendo essas escolhas também. E está aberto para perguntas também. Primeiro, agradecer a todos de novo, mas é o seguinte, a literatura chegou bem antes. Meu avô era escritor, então eu li muito desde criança. Eu acho que a palavra, ela para mim é muito prazerosa. Eu estava falando para os meninos ali que eu deveria ficar, se eu pudesse ficar trancada com meus livros... e não falar, porque para mim é uma tortura falar. Eu acho que eu estou melhorando, entendeu? Mas eu era muito travada para falar. Agora, na realidade, a minha relação com o outro é uma relação muito de aprendizado e respeito. Eu acho que, como eu tive a questão da faculdade, que eu entrei em 74 para fazer História, e que tive muitos bons professores, outros não, porque você deve imaginar, na época da repressão, os professores que ficaram eram a favor. Então, eu saí do curso de História muito arrasada. O que tempo eu perdi aqui na universidade. E, logo em seguida, eu fui atrás da imagem. E quando eu descubro a imagem, eu achei o meu caminho. Então, eu achei que eu podia. E a minha próxima investida foi viajar, e eu encontro. E aí eu encontrei o outro mundo que me balanceou a falta de mais profundidade da universidade, que era aquele saber primevo, aquela pessoa que passa a vida aprendendo com a natureza, com as relações com os bichos, né? Então, aí, para mim, fundou-se um mundo de aprendizado, de novas emoções,
de novos caminhos, abriu. Agora eu estou escrevendo um projeto para refazer a viagem do meu bisavô, que fez em 1800 e tal a viagem dele. Era um viajante, crítico de arte, era engenheiro, líder dos operários e trabalhadores. Então, era um homem muito... E a minha avó era a primeira filha, foi quem me criou. Então, eu fui criada nesse mundo da minha avó, contando os feitos do meu bisavô, o meu avô enlouquecendo a minha cabeça com as histórias dele. Então, tudo isso fez-se um caldo para que eu pudesse construir o meu trabalho. Então, é essa relação, eu acho, que eu tenho. Qual foi a outra coisa que você perguntou? Eu acho que foi só isso. Tá bom. Mais alguém? Perguntas? Bem, bom dia, boa tarde, né? Estou muito emocionado com as suas imagens, Elza. Não pelo que elas trazem de humanidade, que está muito claro, mas especialmente o trabalho das Amazonas. Eu queria que você desse um destaque para a gente em função de como é que foi esse encontro humanístico, né? Como foi essa humanização que você tentou capturar com as imagens daquelas mulheres, desmistificando um pouco, né? Trazendo um pouco um mito para a realidade, né? Do trabalho, dos costumes, daquele gênero de vida que você vai extraindo, né? Então fala um pouquinho para a gente, eu acho que todo mundo está afim de entender como é que foi esse processo de gestação das Amazonas. Obrigado. Foi uma longa gestação, eu acho que passou dos 9 meses, porque eu fui ler todos os viajantes, na sequência da escrita. Eu comecei a contar toda a lei e a ver toda a discussão que houve entre os viajantes. Uns diziam que elas existiam, outros não. Agora, a maior descoberta minha foi exatamente, aconteceu na época do Gonçalves Dias e do Araújo Porto Alegre, que eram 2 personagens do Instituto Histórico e Geográfico. Veio para a Amazônia um dos maiores pesquisadores francês, que o nome dele era Casterneau. Chegando aqui, ele encontra uma estatueta e manda para o Louvre, dizendo que aquela estatueta era a representação de que Amazonas existiram e que isso era elas que tinham feito. O Instituto Histórico e Geográfico publica. Quando ele publica, um historiador de Belém do Pará escreve uma carta dizendo que aquilo era um absurdo, que aquela estatueta era da América Latina e era nova. E ele conhecia a estatueta, mas o Louvre abre as portas e há procissão de pessoas para ver a estatueta das Amazonas. Aí o que é que o Instituto Histórico e Geográfico pode fazer? Chama o Gonçalves Dias e diz: vá para a Amazônia e me diga, afinal, o veredito. Essas Amazonas existiram ou não? O Gonçalves Dias parte para a Amazônia e vai e faz um livro hoje dizendo que elas não existiram. O Araújo Porto Alegre monta uma peça de teatro, Mangando, do Casterneau, e encena a peça. Eu consegui a foto da estatueta, que está hoje no Museu de Antropologia de Paris, e consegui a peça de teatro, que é hilária, mas isso foi um escândalo internacional absurdo. E outra coisa muito interessante foi o seguinte: quando a Otile Coudreau, que é a primeira mulher que refaça a viagem dela o ano 2000, ela viaja em 1900 para o Cuminá, ela era uma cartógrafa
francesa, e ela chega no Brasil com o marido dela, que era o Henri Coudreau, para ver a demarcação entre a Guiana Francesa e o Brasil. E eles têm um entrevero com o meu bisavô, porque o meu bisavô tinha feito a viagem anterior a deles. Bem, mas para encurtar a história, o Henri morre e ela perde o financiamento do governo, então ela consegue fotografar, ela se torna a primeira mulher a fotografar a Amazônia. E aí, depois dela, o viajante depois dela acha um sapato de salto alto. E aí ele diz, isso deve ser a Coudreau, que deixou aqui na Amazônia. Um sapato de salto alto. Então, as histórias dos viajantes conectaram toda a minha pesquisa no tempo. Fora a primeira viagem que eu fiz só coletando as lendas. E é interessantíssimo como as lendas se comportam. Elas se comportam com a modernidade. Na história das Amazonas, tinha até lancha da polícia. Eu peguei e coletei uma história com isso. Então, há uma evolução no tempo para que a lenda continue firme e forte. Então, tudo isso foi construindo o imaginário do que é que eu ia descrever nas imagens. Então, quais seriam os pontos que eu tinha de resolver em imagens? Entendeu? Foi basicamente esse o caminho que eu fiz, que eu percorri. Obrigada. Perguntas? Elza, só para encerrar, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre como foi fotografar na década de 80, né, nesse processo de redemocratização do Brasil. Eu não sei qual foi, eu acho que foi o Éder que eu dedo, que ele fala que a geração anterior à minha, ela era muito pontuada pela questão da democracia, então eram umas fotos muito políticas. Nós vínhamos de uma geração em que tinha de politicamente trabalhar as imagens para que, entre aspas, ela fosse entendida sem ser clara. Então, a geração anterior à minha, a geração específica anterior, porque você veja bem, Morim Viciliar, Cláudio Indujá, elas já vinham fazendo uma documentação muito importante e quem não conhece, não as conhece, tente conhecer esse trabalho, que é realmente maravilhoso. E vários outros fotógrafos. Mas ele diz que eu entro com a poética de volta na história fotográfica, né? Eu vou lá para a Amazônia Poética, então exatamente o ano que a gente está democratizando o Brasil. Então é isso. E essa poética, ela vem muito mais da minha infância com meu avô e da minha relação com a água. Eu digo que a relação com a água, eu escrevo um texto naquele livro Brasil Bom de Bola, que é um texto falando exatamente que a água foi a minha primeira interpretação do que era sobreviver às dificuldades com as palafitas, vivendo em cima d'água. Eu ficava encantada como as pessoas podiam viver em cima da água. Então, eu achei realmente que aquilo era a forma como a gente podia superar. Então, nunca eu achei que houvesse fronteira no mundo. Eu sempre achei que houvesse só diferenças de formas de pensar e que a gente podia ultrapassar isso. É isso. Boa noite. Agradeço.